Amados, boa noite. Estamos na penúltima sexta-feira de maio, em nosso 199º encontro. 129 encontros trabalhando a doutrina espírita na sua beleza íntima, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Mas vamos lá por uma mensagem preciosa da Joana de Ângeles. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Então, já fica de antemão, trabalho e oração. E aí, nós continuamos aqui, vamos perseverando e entrando um pessoal maravilhoso da nossa família. Vamos lá. Pensa comigo que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, a sua inteligência, a sua determinação, a sua coragem. Abençoe também as pessoas que te cercam, e a nossa família abençoada. Que assim seja. Conosco, Sheila Ricard. Boa noite, família espírita de São Paulo. Marcos Serafim, meu amor, de Araraquara. Silvia Carline, linda, Corralão. Saludo resfriado, amor, de Bitinga. Glaucia Wittlich, linda, de Guaratinguetá. Estamos aqui trabalhando e vamos em frente, que é muito bom. Em O Livro dos Espíritos, no livro... o livro 3 que a gente fala, nós estamos estudando a lei de adoração. E na lei de adoração, nós vamos verificar o seguinte. Na semana passada, a gente já fez um retrospecto assim, que o ser humano já traz impregnado com essa colocação. Já está com ele, porque é Deus que nos cria, então qualquer criatura vai adorar sempre alguém no contexto espiritual. É o índio, os egípcios, cada um tinha o seu amor para adorar. E aqui nós vamos ver, na continuação da adoração exterior, a adoração, uma pergunta, 656. A adoração coletiva é preferencial à adoração individual? Então você pensa um povo reunido no templo espírita, na igreja católica, nos templos evangélicos. Olha, está perguntando assim, a adoração a Deus de forma coletiva é preferível à adoração individual? Eu vanderei sozinha, e aí dentro do templo cristão ou outros templos? Uma pergunta ótima. Resposta dos Espíritos. Olha que bonito que é. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamento e de sentimento têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. No domingo,
a gente teceu um comentário da Amélia Rodrigues, muito bonito, em que Jesus, sempre que trabalhava o dia todo, ele pedia para os seus discípulos, dava uma atenção para eles, para as perguntas, porque eram pessoas simples, e depois alguém ficava de prontidão por ali, e ele faria? Procurava um lugar solitário para orar. Mas orar por quê, se ele é o Filho de Deus, o Filho, o melhor, o Espírito mais puro? Por que ele precisava disso? A resposta que a gente viu com a Amélia era para aurir energias para continuar o trabalho. E vocês vejam, nós também precisamos. Mas ou sozinha, ou junto, ou sozinho, ou junto, tem que orar. Nós vamos entrar nesse assunto ainda hoje. Mas aqui, a pergunta é bom a adoração coletiva ou a individual? E a resposta dos Espíritos é de uma extrema beleza. Assim, os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos, têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Agora continua. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Mas você percebe que as duas opções são ótimas. Mas quando você vê na televisão aquele Frei Gilson e todo mundo com vela, cantando, orando, você calcula o magnetismo que rola ali? Que bênção que é! Porque nós, espíritas, não somos sectários. Nós admiramos e nós respeitamos, entende? A mesma coisa consiste em quando vamos orar, por exemplo, eu e meu marido, nós dois, tem que primeiro agradecer, nós vamos ver aqui hoje também, e depois pedir. E aí fica no meio a lei de adoração, é Deus. É menos do que junto numa plateia grande? Não. Importa o sentimento, importa o que Jesus fazia, sozinho, a orir. E agora, nós que estamos reunidos nessa família santa, quantos espíritos amigos estão nos acompanhando? Porque é bom, faz bem para todos, para os encarnados e os desencarnados. Então ficou bem claro, hein? A coletiva é muito importante, mas se for individual também é importante. Vai depender do coração, não é? E aí, nós entramos, desculpa que eu estou com migarrinha, nós entramos nessa lei da adoração num assunto muito importante. Vida contemplativa. Bom, o que é isso? Eu uma vez estive na cidade de Guaimbê, a pressão estava muito alta, excesso de peso, e ali também estavam fazendo tratamento duas freiras que tinham, assim, viviam em clausura. Quer dizer, quando elas
Aí elas me contaram, a gente fez amizade, a gente fez desfile de moda, você sabe quem anunciou, elas participaram e elas explicaram que quando entraram para o convento, levaram uma maletinha e se tivesse alguma fotografia do passado, era para rasgar. E aí entrava, se era Maria Dolores da Silva, ia chamar Irmã Bernadette, acabou. Nem o nome, entende? E aí as duas estavam doentes e o padre Auguste, que era essa pessoa que fazia tratamento holístico, não? Então ele viu que elas estavam doentes e levou-as para Guaimbê. E aí a gente fez amizade, nós ficamos uma semana juntas. Então, a alegria delas era muito grande. Mas aí, vida contemplativa. O que você faz, bem? A clausura. Se alguém vinha visitar, tem uma tela, fala pela tela, não via, não tinha abraço, não tinha nada. E eu fiquei quieta porque eu estava ouvindo uma forma de viver que elas escolheram, entende? Aí aqui vamos para o Livro dos Espíritos e nessa lei de adoração, vida contemplativa. Vamos ver como que nós ficamos aqui. Na 657, os homens que se abandonam à vida contemplativa, quer dizer, desaparece da sociedade, desaparece da família, desaparece de tudo, mesmo não fazendo nenhum mal e não pensando em Deus, tem um mérito aos seus olhos. Quer dizer, escolheu essa vida, então pronto, está ali, mas não pensa em Deus, mas ora meio mecanicamente. Isso aí tem mérito aos olhos de Deus? Resposta dos Espíritos: não. Não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Você vê que espetáculo, porque a criatura acha que estando ali, longe da sociedade, longe dessas colocações, está tudo bem. Não, é o coração. Porque o homem nasceu para fazer o bem. Então está aqui, ó. Isso vale? Não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem também. São inúteis. Levanta, deita, levanta, deita, levanta. Não tem televisão, hein? Reza mecanicamente. Não adianta. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Ficar acomodado, mas isso é para nós. Isso é para nós. Ficar acomodado, não querer trabalhar por alguém ou por uma causa nobre, não está certo. Não está certo. Ah, mas eu já fiz a minha parte. Fala de um modo geral a Escritura. Nunca. Sempre tem algo para realizar em algum lugar do planeta, na casa, no sítio, na loja, em algum lugar. Então, aqui vamos continuar para não perder o foco. Então, a pergunta é: quem não faz mal lá agrada a Deus? Não, porque se eles não fazem o mal, não fazem também o bem. E são inúteis. Precisava esclarecer esse povo, né? Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem, olha só, deveres a cumprir sobre a terra. Gente, dá licença. Cada um
da nossa família espiritual, não precisa ser espírita. Tem que saber. Quando você pediu para reencarnar, você assumiu compromissos com várias pessoas, com vários espíritos, com o trabalho. E é por isso que um é advogado, outro é professor, outro é fazer. É por isso, entende? Porque a gente já fez proposta. E aqui está assim, ó. Deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Eu acho lindo. Oi, Joana, boa noite, amor. Eu acho lindo, porque nos convida, mesmo com 80, 90, nos convida ao trabalho, à oração. É necessário, é necessário. O espírito precisa evoluir. Ele não vai regredir, ele pode estacionar, mas com o trabalho, a oração, a prática do bem, oh, que beleza. Entende? Entende? Então, está bem explicado, hein? Se eu vi bem, de perto isso, e convivendo com as duas freiras. Uma delas disse, sabe, nem meus familiares não têm abraço, porque ali a gente abraçava, conversava, não tem. E elas ficaram doentes, por quê? Porque nós, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso tempo, seja ele qual for, há uma troca de energia. E por que eu não estou saindo tanto de casa para ficar com meu marido? Porque eu estou só mentalizando para ele a saúde. Estou mentalizando a saúde. Entende? Não posso. Então, as conversas, só positividade, oração, isso e aquilo. Oi, boa noite, Arabella Balista. Boa noite, bem. De onde será que é Arabella? Arabella é. De onde você é, filha? Então, gente, é lindo isso aqui. Por isso que o trabalho é uma oração. Agora, nós vamos entrar nesse capítulo aqui, nós vamos entrar o valor da oração, da prece. Porque o Kardec teve preocupação com tudo, entende? Então, por que orar? Jesus orava. Eu expliquei. Sempre depois daquele dia todinho de curas, disso, aquilo, ia para um lugar solitário, orar. Tanto é que quando ele foi preso, e que Judas, infelizmente, teve aquela ideia absurda de traí-lo, o que aconteceu? Ele deixou 4 discípulos, Arabella de Matão, do Orso. Dá um beijo para Matão, meu amor, adoro o Orso e o povo, tá bom? Amanhã tem trabalhos lá, não vou poder ir, cuidar do marido. Mas você encontra o Orso Carrara, fala para ele que eu estou mandando um abraço para ele. Tá bom, linda? Obrigado. Então, da prece. Aí vamos ver por que isso. Aí Jesus, vocês lembram bem, gente? Ele foi orar, ele sabia que ele seria, naquela noite, preso. E ele deixou Simão, ali na antessala da floresta ali, para ficar olhando, fiscalizando. E ele sabia tudo que iria passar, que ele transpirou até sangue. Amélia Rodrigues conta isso com muita nitidez. Mas ele sabia, mas ele precisava de forças
forças para continuar, entende? Para levar até o fim a empreitada. Então, vamos ver agora da prece. 658. A prece é agradável a Deus? Resposta. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se as lês mais com os lábios que com o pensamento. Então não adianta você pegar, quem é católico pega o terço, Ave Maria cheia de graça, será que vai chover? Não adianta. Ah, mas Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Nossa, mas minha mãe como é que tá? Não adianta. É um momento seu, momento seu. Esquece tudo. Esquece as problemáticas do dia, das doenças, das neuras, das atividades que você trabalha, ou que não deu certo. Esquece! E aí se entrega num local seu. Um quarto, um escritório, uma música suave. Aí é isso que tem que fazer. Um lugarzinho seu. É o seu momento, onde você vai buscar essas energias para o continuar e perder os medos do futuro que a gente tem. Então vamos lá. A prece é agradável a Deus? É agradável. Desde quando, vamos resumir aqui, feita com o coração. Preferível, não adianta uma prece linda, uma prece de cálitas, de cor, mas não sai do coração, não adianta. Adianta você, Jesus, por caridade, me acode, estou tão necessitada, meu Pai, fala com Ele. Vamos em frente. Aí, aqui diz o livro. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. A humildade é tudo. Você tem que ser aquela criatura que chega a esse momento e fala, Pai, eu sou tão pequena, eu ainda não sei tudo, me ajuda, me ajuda. E fala, Maria, me socorre, e vai, e conversa. Oi, linda, Rose Cantarim, boa noite, amor. Então, tá bem explicado, hein? Maria Angélica, oi, amor, tudo bem? Boa noite, linda. Então, a prece é necessária para orar. E outra, atravessou o dia, vai dormir, faz o que tem que fazer. Senta na cama e fala só isso. Obrigado, Jesus, pelo dia que eu tive. Que eu tenha uma boa noite para estar em boas companhias espirituais. Tudo bem. De manhã, acordou, pé fora da cama. Está ali sentadinho ainda, está ali. Obrigado, Jesus, Deus de amor, pela noite que eu tive. Que eu tenha um bom dia de trabalho, serenidade, paciência, e etc, e etc. E pronto. É o seu momento. Ninguém vai
fazer isso por você, nem seu espírito protetor, é você. Está aí o livre-arbítrio. Tá aí. Então, e aí, a questão 659 diz: qual é o caráter geral da prece? Tem várias. Por quê? Mesmo no livro Nosso Lar, André Luiz orienta. Primeiro, a gente tem que louvar. E, se possível, a hora que louva, agradece o que você tem, o que você é, o que você fez. Depois você fala: Jesus, vem ter comigo. Fortalece meu marido, cura fulano, que deixa minha casa iluminada. Então vamos ver aqui. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Porque Deus é a inteligência suprema, o Criador. Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Interessante que na colocação do pedir, entre aspas, a gente lembra, oi Ada bonita, boa noite, a gente lembra da fala dele. Jesus disse: pedi e obtereis. E aí vem uma série de estudos sobre isso. E o José Lázaro Boberg, de Jacarezinho, fez um livro, Peça e Receba. Porque é o seguinte: está dentro da lei da atração. Entende? Então, aqui, entre aspas, conversando com vocês, quando há 20 anos meu marido foi operado de câncer do estômago, tirou o estômago, além de pedir, eu escrevi: Jesus cura meu marido, Jesus cura meu marido, Jesus cura meu marido. Mas assim, sabe o que é? Meu marido está aí, 91 anos. Qualquer problema que ele tivesse, Jesus socorre, Jesus socorre. Então, há necessidade de pedir, adorar a Deus, Maria Angélica, adorar, mas pedir. Porque ele não falou só isso, pedi e obtereis. Ele disse: batei, a porta vai se abrir. Como que a porta abre do nosso coração se alguém não bate? Busca e acharás. É outra coisa. Se você não busca a cura, se você não busca a paciência, a tolerância, como que você vai ficar bem? Não vai achar. Só fica longe de pessoa que reclama. Viu, Maria Angélica? Viu, Arabella? Não. Essas energias não. Ai, porque eu dói meu pé. Ai, porque o joelho dói. Ah, porque eu tô cansada. Para. Não pode. Entendeu? Não acrescenta nada para nós, não acrescenta. Porque problemas todos nós temos. Nós estamos no plano de expiação e provas. Nós estamos resgatando débitos ou de agora ou do passado. Então, vamos fazer o correto. Fazer o correto. Então, apareceu uma doença grave. Aí agora, vai morrer. Aí agora, não. Tem que começar a pedir. Jesus cura meu pai, Jesus cura meu pai. Se for por permissão do Pai e já cumpriu, de Deus, e já cumpriu a missão, pronto, ele vai embora. A vida continua.
mas você fez a sua parte. Então, notoriamente, com todas as coisas da nossa vida, nós temos que pedir. E não pedir coisas materiais. Não é isso que nós estamos orientando. Não é isso. Eu quero ganhar na loto. Não é isso. Coisas de elevação moral, espiritual, atendimento ao próximo, é isso que nós precisamos. Aí você fica feliz quando como a Iracilda, minha assistente pedagógica, veio trazer o material para preparar para começo de junho, Dona Valderez, um menininho de 9 anos da classe da Maria, da professora, e está lendo. Mora só ele e o pai é analfabeto. Olha aí a beleza, entende? Então, e no educandário, antes da aula, todos oram o Pai Nosso. De manhã, ao meio-dia, quando todos se reúnem, todos oram o Pai Nosso. Para equilibrar o padrão vibratório, gente. Não pode. Lá é lei. Vamos em frente. Então, aqui nós temos que louvar, pedir e agradecer. Quando acontece, não tem milagre. Tem merecimento da trajetória que você fez. Tudo é avaliado, ninguém entende isso, Maria Angélica. Tudo é avaliado. O que você faz para o outro de benefício, às vezes não vem na hora, mas vem por outros caminhos. A cura de uma criança, a cura de não sei quem. É assim que ocorre. Mas como o pessoal fica distante de Jesus, não entende isso. É a nossa luta, a divulgação da doutrina do Consolador, porque consola. Então vamos lá. Qual o caráter geral da prece? Já pode ser louvar, pedir, agradecer. Pronto. A prece 660. A prece torna o homem melhor? Sim. Eu já vou responder antes aqui. Porque aqui em casa aconteceu assim. O meu marido nunca orou, gente. Foi depois que ele teve câncer que a gente ora todo dia. Não. Entende? E outra, a prece torna o homem melhor? Resposta: sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Mesmo a criatura que está doente não vai reclamar, toma remédio para dor, faz o que pode, agradece, fica de bem, é assessorada pelos bons espíritos. Muitos saram, porque oraram. O Frutuoso é um médico espírita, sempre está falando isso aí, trabalhando com materialização. Então, veja bem como a doutrina é consoladora. Como a gente precisa disso. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. E eu lembro, Maria Angélica, que eu escrevi 4 livros. Jesus cura meu marido. Dei uma entrevista, não sei aonde, pro próprio Orson, porque eu não tinha outro caminho. Como é que pode tirar um estômago? Dizer que jeito? Uma adaptação. Mas existe, gente, existe. Quantas coisas.
Às vezes você está numa casa, num templo espírita, ou está num templo católico, orando, orando, orando. Os espíritos estão trabalhando, gente. Hã? Melhorando as nossas colocações mentais, curando as nossas mazelas físicas. Você sempre sai melhor do que quando entrou. Por quê? Mexe até com as suas células. Mexe com as suas células. Então, vocês vão vendo aqui que a prece torna o homem melhor, é um socorro que não é jamais recusado quando é pedido com vontade, com sinceridade, com amor. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Como, aí eles explicam ainda os espíritos, como ocorre com certas pessoas que oram muito, seja um mau grado isso, de um caráter muito mau, sejam invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas. E ora, mas é tudo isso. O que os espíritos dizem? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Não adianta ter pressa. Orar bem, com amor. Se cometeu um delito, um erro, se perdoe, fale, entende? Então, as pessoas invejosas, ciumentas, coléricas, que não têm indulgência com ninguém, viciosas, essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus defeitos. Não adianta nada. Adianta mudar, adianta a transformação moral. Mas não tem, é de dentro para fora. Você vai falar, eu vou mudar. Vocês não veem que quando uma pessoa ela resolve emagrecer, ela toma coisa material, muito bem. Quer largar de beber, de fumar, de se drogar, a mesma coisa. Aqui, quando vai orar, agora é egoísta, quer tudo para ela, é orgulhosa. Eu não preciso disso. Como é que, não adianta ficar com o terço na mão, não vai fazer efeito nenhum. Tem que ter amor, tem que ter amor. Então, essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus defeitos. Porque todos somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Nós temos muita coisa para consertar. Então, veja bem, a prece para elas, para essas pessoas que oram, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Vocês vejam que lição linda. E a partir de hoje, se nós orávamos pouco, de manhã, à noite, nos momentos de aflição, gente, é difícil. É difícil e nós temos que nos apegar à oração. À oração. Paramos aqui na 661. Mas é o continuar dessa sexta-feira, porque nós vamos para o Evangelho. Tá bom? Vocês viram que lição? E isso me faz lembrar bem rapidamente, quando meu marido foi operar a carótida, estava eu e meus 2 filhos no salão de entrada. E de repente chegou o médico, falou, quem que é a esposa do seu Geraldo? Falei, eu. Não, sabe o que aconteceu?
Aconteceu, foi uma moça. Aconteceu que um coágulo, foi por um estente, saiu e foi no cérebro. E já mostrou a máquina que não está funcionando. E que ele já está com um braço bobo, não se movimenta, e está com a língua travada. E eu falei, meu Deus, vamos levar esse homem assim para casa. Comecei a orar, ali e falando, Jesus cura meu marido, Jesus cura meu marido, Jesus cura meu marido, meus filhos me abraçaram, Jesus cura meu marido, Jesus cura meu pai, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Passou uma hora. Uma mulher, coitada, com dó, veio me abraçar. Aí veio um japonês, um médico, senhora Valdeira, sou. Olha aqui, mostrou uma gaze. Eles colocaram eu não sei como é que chama isso, um treco que caminha pela veia, e aí caminhou pela veia, caminhou, foi lá, catou o coágulo e trouxe. Está aqui. Ele está falando, ele está ótimo, ele está bem. Valeu a prece? Valeu pedir? Valeu. Então, tem momento, todos nós da nossa família espiritual aqui, entende, tem momento que não vem a solução que você quer. Mas quem sabe disso? Na prece, não tá? A gente fala, seja feita a tua vontade, e a gente quer que seja feita a nossa. Mas a nossa obrigação, né, Deise Maria do Prado, oi linda, lá de Angra dos Reis, a nossa obrigação é pedir com amor. Vanessa Prado, Juninho, Serafim, boa noite. Então, deixamos aí para continuar sexta-feira sobre a prece. E eu vou até trazer para vocês umas 10 colocações que fazendo prece você é beneficiada, tá bom? Vamos lá. Para o nosso evangelho, que é a parte religiosa da história nossa, nós estamos no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus quem disse isso. E na semana passada, nós falamos que o Pascal falou, Blaise Pascal, falou a verdadeira propriedade. Qual é a nossa verdadeira propriedade? É o dinheiro? É a fortuna? É a beleza? E a verdadeira propriedade é a inteligência, a moralidade, tudo são qualidades que são úteis para a evolução do homem. É isso aí, entende? E aí, dentro desse contexto mesmo, um espírito protetor de Bruxelas, numa reunião mediúnica com Kardec, em 1861, deu continuidade a essa fala do Pascal, que trata da verdadeira propriedade. E aí ele continua. Você vai vendo como é bom saber isso aqui. Os bens da terra, diz ele, pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. E o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Então, a gente pode deduzir assim já. A hora que a gente mudar de dimensão, vai levar roupa? Não. Vai levar joia? Não. Vai levar os livros? Não. Vai levar os quadros? Não. Vai levar o quê, gente? O que você fez de bem. A sua ficha vai estar pronta lá. A sua ficha vai estar pronta.
tudo, absolutamente tudo vai ficar, a casa, o carro, o marido, filha. Então, tem que haver o desapego, dificílimo. E aqui, então, os bens, fala que o espírito protetor da terra pertence ao Criador. E ele dispensa tudo isso ao homem para desfrutar, administrar e trabalhar. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões que a fortuna escapa daquele que a crê possuir pelos melhores títulos. A criatura, às vezes tem um posse, de repente vem uma doença, tchau. Oi, Maria do Carmo Bratifício, boa noite, querida, boa noite. Fazendo parte da nossa família, isso é bom. E, deixa a aguinha aí para fluidificar. Então, aqui ele está falando já. Não adianta, pode ter o que for. Vai ficar. E dependendo disso, não? Frustra as previsões, porque a fortuna escapa. Quantos milionários perde tudo agora, entende? E quantos não tem nada, dilapida os cofres públicos, mas não vão levar nada. Tudo está assim, é gostoso. Aí, esse espírito protetor diz: direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Agora sim, se é uma coisa que já vem de pai, o pai morreu de trabalhar, então tudo bem, e o filho tem que continuar. Mas e aquele que trabalhou, lutou e adquiriu pelo trabalho dele? Tem mérito, claro. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade não é legitimamente adquirida, senão quando, para a possuir, não se fez mal a ninguém. Olha que difícil. Não deu aquele jeitinho brasileiro, não passou a mão. Entende? É impressionante. A doutrina nos esclarece para que a gente fique alerta, o cuidado que temos que ter, não? Mas, será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outra. Aqui está uma fala sensacional. Semeou, vai colher. Semeou, vai colher. Muito difícil, né? Muito difícil. Não vai escapar. Se não colhe nesta vida, colhe na outra, gente. Por que você vê tantos andarilhos, tantos excluídos, tantos moradores de rua? Você pensa, por que isso? Deus não é bom? Soberanamente bom e justo? Ele é. E por que isso? Onde está a justiça dele vendo um homem dormindo debaixo? Por quê? Resgatando o seu débito do passado ou de agora. Não tem ninguém coitadinho. O que existe são criaturas que, de forma inadequada, conseguiram bens e depois até explorar os outros. E agora eu estou até com um livro aqui que eu vou colocar no clube, que nós temos quase 60, Sonhos de Liberdade, eu estou lendo já. O que o Brasil passa? O Brasil sofre porque tem algo a resgatar. Porque quando escravizou, houve a escravidão no Brasil, abriu como que uma mancha
Então, o que acontece? Tem que resgatar. Estamos sofrendo. As pessoas sofrem. Quantos coronéis, senhores de engenho, se não é a princesa Isabel fazer a lei áurea e outras coisas? Veja bem. Então, é tudo assim. A doutrina esclarece de forma eficaz. E não fica passando a mão na cabecinha nossa, não. Ó, tá? Então, ó, porque uma propriedade não é legitimamente adquirida, senão quando para possuir não se fez mal a ninguém. Ah, mas eu construí minha casa, coisa e tal. Ah, mas você mexeu nos testamentos do seu pai, deixou seus irmãos de lá. É tudo assim. Aí, o Espírito diz, será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Está tudo gravado. A Amélia Rodrigues tira coisas maravilhosas sobre Jesus, fica gravado no cosmos, entende? E a nossa vida também. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Quer dizer, mas não vai levar. Ele trabalha, deixa para os filhos. Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Por quê? Se Deus quer que que ela chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Então, pai trabalha, passa para os filhos, mãe trabalha, passa para os filhos. E principalmente colocações morais, não é? Então, agrada a Deus. Agrada a Deus. Então, não em lhe permitindo adquiri-la, Deus pode querer recompensa nele. E, durante essa vida, através dos seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas não a fez servir, senão a satisfação do seu sentido, do seu orgulho, danou-se. Ele se torna uma causa de queda em suas mãos. Melhor fora para ele que não possuísse nada. Perde de um lado que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que ele não tem recompensa lá, porque já recebeu recompensa na terra. Então, desse texto maravilhoso, a verdadeira propriedade, amores, Márcia Regina Correia. Boa noite, linda. Não são os bens materiais, é claro, eu sempre falo. O carro bom, a casa em ordem, pessoas serviçais, a sua trabalho certo, a sua aposentadoria, tudo bem, não? Para você comprar o seu remédio, tudo isso está certinho. Não lesando ninguém. Vai levar alguma coisa? Não. Só o bem que você fez. Se a sua empregada devia no cartão, ela não tem como pagar, e você então fala, não adianta para você, acerta a sua vida, uma caridade. Depois você desconta. Você entende? Você não pode ficar alheio ao sofrimento do outro. E como nós, principalmente, né, Gláucia também é educadora, nós não podemos ficar alheio à aprendizagem dessas crianças. Mandam fazer exercícios da página 10 à página 27, ele não sabe ler. Onde que está a caridade? Aí, na educação. Não pode. Então, tudo fica registrado. E em todas as profissões, precisa que
que haja um trabalho de amor com o coração. E aí tudo flui, tudo é lindo, até a dor, entende? Você passa por cima de tudo. Então, a verdadeira propriedade é a inteligência, as qualidades morais que a criatura traz. E isso vai com ela, vai com ela. E os bens terrenos ficam todos. Ah, que pena. Fica tudo, fica tudo. Então, é muito gratificante e esses esclarecimentos, porque fala de Jesus. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Entende? Não pode. Vamos servir a Deus. Vamos trabalhar a moralidade. O Douglas fez sábado passado uma live, vocês deverão ver, da Joana, só falando disso, a necessidade de trabalhar essa melhora. E na semana que vem, vamos ver o emprego da fortuna. Porque tem criatura que nasce... E como que vai empregar essa fortuna? Eu sei. Não tenho isso, mas eu peço. Então, se não fizer a caridade, vai ser difícil. E aí, vamos agora, com muito amor, orar. Certo? Orar. E aí, a Gláucia está falando, em todas, em especial aos educadores, a responsabilidade pelo amor e a profissão é muito grande. Certinho, meu amor. Por isso que eu recomendo, e estou ainda na cartilha Caminho Suave, nada de método construtivista. Vamos para o sintético, aprender. É uma bênção. Eu quero agradecer a presença da nossa família espiritual tão linda, porque estudar eu sei que é difícil. Eu amo, mas eu sei que é difícil. E vocês que me aturam aí, o meu agradecimento, o meu amor. Vamos orar, vamos pedir, agradecer e pedir. Vai vendo, viu, Maria Angélica? Vai vendo. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o mestre, o amigo de todas as horas. Espíritos protetores de todos da nossa família espiritual e aqueles que irão ver essa prosa adiante, em outro momento. Benfeitores espirituais maravilhosos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, tantas criaturas lindas, Chico, Divaldo, tantas, Francisco de Assis, quantos e quantos amados benfeitores cuidando do orbe sobre a governadoria de Jesus. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Primeira coisa é o dom da vida. Olha aí, estamos aqui na evolução. Obrigado, muito obrigado pela família que formamos. É essa que pedimos. Obrigado pelo trabalho. Quanta coisa a realizar. Obrigado pelo lar de bênçãos. Obrigado pelas pessoas que nos cercam. Tantas criaturas vêm trazer uma coisa, outra. Obrigado. Mas Jesus vem ter conosco. Somos eternos pedintes. E o Senhor recomendou: pedi e obtereis. E nós vamos pedir. Mestre de amor, médico incomparável, abençoai a todos e que a saúde se faça no físico, no perispírito
e no espírito. Abençoai os familiares de todos nossos irmãos, os que estão próximos, distantes, até os desencarnados. Ilumina o lar de cada um, colocando a paz, a alegria, a paciência, a tolerância. Mestre, e os locais de trabalho também, para que cada um se sinta feliz naquilo que realiza. Mestre amado, abençoai até as pessoas que nos cercam, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Amado Mestre, cada um da nossa família vai fazer um pedido agora, enquanto oramos. E você pede. Maria Angélica, você pede. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Que assim seja. Sempre falamos, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Meu carinho, meu beijo, meu amor, uma linda noite. E vamos orar mais. Vamos acreditar que o Pai não abandona ninguém e que tudo vai dar certo. Só positividade e use a lei da atração. Fiquem com Deus.